Vamos dar início a mais uma correção da prova de português, agora com as questões relacionadas a 9, 10, 11, 12 e 13. Todas elas estão relacionadas ao texto 2. O texto 2 é uma tirinha de Calvin, tá? Calvin começa falando aqui. Ah, não, eu tenho que ir ao banheiro. Os monstros vão me pegar assim que eu colocar o pé no chão. E o tigre fala, já sei, derrube seu travesseiro como uma isca. Enquanto eles estão comendo, você sai de fininho. Ótima ideia. Estou descendo da cama agora. Aí vou eu, gordinho e fofinho. Aí ele joga o travesseiro, né? No último quadrinho tem: eles caíram, cara. Olha essas pernas voando, melhor você correr. Não, eu decidi ficar e molhar a cama, mas tudo bem pra mim se você quiser sair. Então vamos analisar esse texto. Analisando o texto 2, o que é possível identificar que Calvin tem medo? De ficar sozinho na cama, de ter que molhar a cama, na alternativa B, dos monstros que moram dentro do travesseiro, dos monstros que o esperam dentro do banheiro, ou dos monstros devoradores que estariam no quarto. Então aqui, analisando o texto 2, ele é possível identificar que ele tem medo de quê? Aqui tem três proposições, né? Dos monstros que moram dentro do travesseiro, dos monstros que o esperam dentro do banheiro, ou dos monstros devoradores que estariam no quarto. Calvin, ele tem medo dos monstros devoradores que estariam no quarto, né? Então, a questão 9 é a letra E. A gente vai montar com um gabarito. Questão 9, letra E, tá? Agora vamos analisar a 10ª questão. No segundo quadrinho, um tigre, ele lança uma ideia. Derruba o seu travesseiro como uma isca desta forma. O que vai acontecer quando ele derrubar o travesseiro? Na alternativa A, os monstros devorariam o travesseiro e Calvin poderiam se refugiar em outro lugar. Na alternativa B, os monstros ficariam com medo e sairiam do quarto. Na alternativa C, enquanto os monstros devorassem o travesseiro, Calvin iria ao banheiro sem ser visto. Na letra D, enquanto os monstros devorassem o travesseiro, Calvin faria xixi na cama tranquilo. Ou na letra E, daria tempo de Calvin ir ao banheiro e na volta salvar o seu estimado travesseiro. Ele fala bem aqui, ó. Derrube seu travesseiro como uma isca. A partir do momento que ele fala travesseiro como uma isca, ele está dizendo que o travesseiro ele pode sofrer as consequências, né? Então, na questão 10 seria a letra C. Enquanto os monstros devorassem o travesseiro, Calvin iria ao banheiro sem ser visto. Então, 10ª questão, letra C. Agora vamos para a 11ª questão, ainda analisando sempre a tirinha do texto 2, tá? Com base na tirinha, analise as informações a seguir. No primeiro quadrinho, a expressão assim que pode ser substituída por desta forma, sem alterar o sentido do contexto. Então, a expressão assim que pode ser substituída por desta forma, é isso que ele está perguntando. Então, na primeira expressão tem assim: os monstros vão pegar assim que eu colocar um pé no chão. Ele quer dizer que se eu trocar assim que por desta forma, tá? Então, vamos reescrever essa frase aqui, substituindo esse que por desta forma. Então, eu vou continuar aqui, ó. Os monstros, né? Eles vão me pegar. Aí, no lugar de assim que, quer que ele coloque desta forma, tá? Desta forma. Vamos continuar a frase aqui. Colocar um pé no chão. Ele quer saber se, ao substituir assim que por desta forma, a frase, se ela ainda continua com o mesmo sentido. Será que ela continua com o mesmo sentido? Os monstros vão me pegar desta forma, colocar um pé no chão? Não. Além de alterar o sentido do contexto, ela não traz sentido à frase, correto? Então, essa preposição aqui, vou colocar mais uma notinha aqui de preposição. Essa primeira preposição aqui, primeira frase, ela tá falsa, tá? Vamos analisar a segunda. A segunda, ele fala: a tira, ela dá a entender que, naquela situação, Calvin somente se sentia seguro em cima da sua cama. Exatamente, né? Exatamente isso. Ele só se sente seguro em cima da cama, tanto que ele não quer descer de jeito nenhum. E na terceira frase, ele está perguntando aqui: com base no texto verbal e não verbal. O texto não verbal são as imagens, tá? Que são
que são apresentadas ao longo da tirinha. Vê-se que Calvin ele perdeu o medo dos monstros. Será que ele perdeu o medo dos monstros? Não, né? Porque ele fez xixi na cama, porque ele não teve coragem nem de descer, mesmo jogando travesseiro como isso. Então, essa terceira alternativa aqui ela é falsa. Então, a melhor resposta para essa questão 11 é a que fala aqui, que apenas é correto afirmar o que está na segunda proposição, como nós analisamos como verdadeiro. Então, aqui na questão 11, a resposta correta é a letra C. Vamos para a 12ª questão agora. No quarto quadrinho, o tigre esclarece que apenas voando. A fala de Calvin em relação ao alerta do tigre indica o quê? A. Uma finalidade de Calvin pensada desde o início. B. Uma consequência do medo de Calvin. C. Uma opinião que Calvin apenas sugeriu. D. Uma finalidade do tigre em relação ao Calvin. E. Uma ordem que Calvin deu ao tigre. O que ele quer saber? Se a fala de Calvin em relação ao alerta do tigre, o que ele indica? Então, depois que o tigre disse que tinha apenas voando, o que foi que ele falou? Eles caíram, olha essas penas voando, melhor vocês correr. Calvin falou o quê? Não, eu decidi ficar e molhar a cama, mas tudo bem pra mim se você quiser sair. Então, o fato dele decidir ficar e molhar a cama foi o quê? Uma finalidade que ele pensou desde o início, foi uma consequência do medo dele, uma opinião que surgiu, uma finalidade do tigre em relação ao Calvin, uma ordem que Calvin deu ao tigre. Foi uma consequência do medo dele, né? Porque mesmo jogando a farda de isca, ele ainda assim fez xixi na cama. Então, analisando o texto 2 a partir dessa ótica, a questão 12, ela é letra B, certo? Vamos lá para a questão 13. Com base no plano do tigre, proposto no segundo quadrinho, é possível afirmar que na visão do tigre, os monstros eram monstros da água, tinham preferência em devorar o travesseiro, atacariam Calvin de qualquer modo, na letra D são muito atentos, ou na letra E eles poderiam ser enganados. Então, voltando lá aqui no meu segundo quadrinho da minha tirinha, ele fala assim: já sei, derrube seu travesseiro com uma isca enquanto eles estão comendo. Aí você sai de fininho. Então, ele acredita que a partir dessa atitude que Calvin toma, os monstros eles poderiam ser enganados. É exatamente isso que está expresso na letra E, questão 13. A resposta dela é a letra E, correto? 13, letra E. Bom, sobre o texto 2 a gente finaliza por aqui. No próximo vídeo a gente vai trabalhar o texto 3, correto?